Meus irmãos, paz do Senhor Jesus, olha, hoje nós estaremos iniciando o terceiro trimestre nas escolas bíblicas dominicais da lição publicada pela CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Estaremos estudando essa maravilhosíssima lição aqui, ó. O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. E hoje nós estaremos estudando a primeira lição desse trimestre. O comentarista dessa lição é justamente o pastor Silas Queiroz. Nós estaremos estudando os comentários deste pastor baseado nos livros de Ruth e de Esté. Teremos 13 lições. Então, nesse primeiro momento, nós não devemos ter a preocupação de nos aprofundarmos tanto nos comentários sobre esses dois livros. Entraremos aqui nesse primeiro momento, nessa primeira aula, na lição 1, apenas uma abordagem introdutória sobre estes dois livros. E aí, da segunda lição por diante, até a 13ª lição, nós estaremos trazendo comentários mais aprofundados nesses dois livros propostos para comentarmos nesse terceiro trimestre do ano de 2024. Quero te convidar a se inscrever em nosso canal, se você ainda não é inscrito, comenta, compartilha, dá um like aí também e fala para nós aí nos comentários de onde é que você está assistindo esta vídeo aula. Nós somos da EBD Produtiva e trazemos semanalmente aqui comentários das lições das escolas bíblicas dominicais publicada pela CPAD. Vamos para a nossa primeira lição desse trimestre? Vamos lá? A primeira lição nós estaremos estudando sobre duas importantes mulheres na história de um povo. O nosso textuário se encontra em Ruth, capítulo 4, versículo de número 14, que diz o seguinte: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o teu nome afamado em Israel. É o nosso texto áureo. A nossa verdade prática, que é uma síntese, um resumo, né, daquilo que iremos estudar na lição de hoje, fala que, conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Então, o comentarista da lição, o pastor Silas Queiroz, ele deixa aqui como síntese, como resumo, a verdade prática, dizendo que muitas mulheres conhecidas ou anônimas, elas foram fundamentais para a história da redenção de toda a humanidade. A nossa lição, a lição de hoje, ela vai se resumir nesta verdade prática. A nossa lição ela tem três objetivos específicos. Os primeiros são apresentar o perfil de Ruth, a Moabita. O segundo, traçar o perfil de Esté, a judia que ascendeu ao posto de rainha. E o terceiro e último objetivo da nossa aula de hoje é refletirmos sobre a respeito da mulher cristã como protagonista no reino de Deus. A nossa introdução, ela diz o seguinte: Ruth e Esté são os dois livros da Bíblia que levam nome de mulheres. Então, de todos os livros que a Bíblia Sagrada possui, 66 livros, né, no canon, nós vamos encontrar apenas dois livros que levam os nomes de mulheres, que é justamente Ruth e Esté. E é nesses dois livros que nós iremos pautar o nosso estudo nesses próximos 3 meses na escola bíblica dominical. Essas duas mulheres retratam, esses dois livros da Bíblia Sagrada retratam duas das mais belas e extraordinárias dramáticas histórias sagradas. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C., e a segunda ocorreu, né, que é a segunda história, que é justamente o livro de Esté, ocorreu na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 antes de Cristo, né? Dando aí um intervalo de aproximadamente 5 séculos da história de Ruth, para a história de Esté. Então, Ruth e Esté viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir ao Senhor, como também servir ao povo de Deus. Então foram mulheres que viveram em tempos diferentes, circunstâncias diferentes, né, em momentos atípicos diferentes uma da outra. No entanto, foram mulheres que preservaram e que demonstraram ter o mesmo caráter, ou caráteres semelhantes, né? Trazendo assim
à tona virtudes que elas conseguiram conservar em meio a essas circunstâncias, em meio a esses momentos difíceis, mesmo diante de histórias tão dramáticas, conseguiram serem mulheres que se destacaram em meio às demais dos seus dias, né? Trazendo assim virtudes espirituais e morais como fé, convicção, humildade, coragem, obediência, enfim, tantas outras virtudes que nós poderíamos destacar e que iremos fazer isso no decorrer das próximas lições, nas próximas semanas em sala de aula nas escolas bíblicas dominicais. O primeiro tópico principal fala sobre Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Repito aqui, meus irmãos, aquilo que falei já agora há pouco no início. Nesse primeiro momento, na primeira lição, o professor não deve ter a preocupação de se aprofundar tanto nesses dois livros aqui, né, comentando em sala de aula com seu aluno. A proposta da primeira lição é apenas trazer uma rápida biografia, um rápido resumo de forma muito introdutória esses dois livros, Ruth e Esther. E o primeiro tópico principal fala sobre Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Quem foi Ruth? Né? E como Ruth entrou na linhagem de Davi? Ruth foi uma moabita e ela era descendente de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha, conforme podemos encontrar na referência sagrada, no texto sagrado, Gênesis capítulo 19, versículo 30 ao versículo de número 37. O que é que ocorre aqui? Ló, que era justamente o sobrinho de Abraão, ele fugindo de Sodoma e Gomorra para não ser destruído, a sua esposa olhou para trás, se tornou aquela estalta de sal, como nós conhecemos muito bem a história, mas ele conseguiu, Ló conseguiu escapar com as suas duas filhas, né? E chegou um certo momento, um certo dia, que uma dessas duas filhas de Ló, a mais velha, especificamente falando, ela teve uma ideia. E a ideia dela foi uma ideia diabólica, porque ela disse o seguinte: vamos embriagar o nosso pai com vinho e eu vou deitar com ele e vou ter filhos com o meu pai. E assim ela fez, embriagou o seu pai em uma noite com vinho, e o seu pai estando embriagado, ela se deitou e dessa relação incestuosa ela teve um filho que colocou o nome dele de Moabe. E este personagem bíblico Moabe, ele veio justamente a ser o pai dos moabitas, né? Deu origem ao povo de Moabe, conhecido como os moabitas na Bíblia Sagrada. E Ruth era justamente uma descendente deste povo moabita. Ela habitava em Moabe e ela era da linhagem dos moabitas. Esta era Ruth, a personagem que iremos estudar nesses próximos 3 meses também, especificamente nas próximas 5, 6 lições desse trimestre. Agora, quem era este povo? Quais eram as práticas dele? Os moabitas, eles eram um povo pagão, hostil à nação de Israel, e eles habitavam ao leste do Mar Morto, né, que hoje é a atual Jordânia. Eram pessoas que eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Você pode ver isso nas referências bíblicas de Números, capítulo 23, versículo 1 e o versículo 2. Então, este povo era um povo que tinha práticas abomináveis diante de Deus, era um povo pagão, era um povo que não tinha enlace de aliança nenhuma com o Senhor, com Deus. Era um povo que era hostil ao povo de Israel, muitas vezes se colocaram como inimigos da nação de Israel, se levantando contra este povo escolhido por Deus, e Ruth era justamente descendente desse povo, era justamente desta nação. Ruth era uma mulher moabita, portanto Ruth era uma mulher pagã, e também dentro de um contexto idólatra, sendo assim também uma idólatra. Então, pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth não fizesse parte da linhagem de Davi. Não existia probabilidade nenhuma. Ruth, dentro desse contexto que nós acabamos aqui de darmos uma pincelada, uma mulher moabita, né, uma mulher que vivia dentro de um contexto de práticas pagãs, de um povo idólatra, não tinha nenhuma probabilidade dela se tornar alguém que viesse ser da linhagem do rei Davi. Mas Deus é especialista em pegar as coisas improváveis e tornar coisas concretas, né? E realizar através dessas pessoas improváveis obras grandiosíssimas para que o nome dele seja glorificado, né? Quantas e quantas histórias de pessoas que nós conhecemos que eram pessoas que não tinham probabilidade nenhuma de ser o que se tornaram, o que vieram a ser. Mas Deus, repito, ele é especialista em realizar coisas extraordinárias através de pessoas e de coisas improváveis, né? Aí
Partindo aqui já para o segundo tópico principal da nossa lição, diz assim: a família belemita. A história de Ruth, ela muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra. Então, observe, Ruth era uma moabita, vivia dentro de um contexto de práticas pagãs, vivia dentro da idolatria. Agora, a história de Ruth ela começa a mudar com o ingresso da família que vem de Belém de Judá, que era a família de Elimeleque com Noemi e os seus dois filhos, Malom e Quilion. Eles vieram, esta família de 4 membros, de 4 pessoas, vieram de Belém de Judá tentando fugir da fome. Agora, interessante, e o que me chama muita atenção é que Belém significa justamente casa de pão. E este povo, a família de Noemi, de Elimeleque, estava justamente buscando fugir da fome, da falta de pão. E eles fugiram justamente para os campos de Moabe e passaram a peregrinar ali pelos campos de Moabe. E foi ali que um dos filhos de Elimeleque e Noemi conheceu justamente Ruth e se casou. Só que nesta história começa a surgir o drama aqui desta família, porque Ruth agora está introduzida à família de Elimeleque e Noemi, que eram de Belém de Judá, portanto eram de Israel, era um povo israelita, e a Bíblia nos registra, nos deixa claro que Elimeleque veio a falecer. Não diz o porquê, não diz em que momento, mas diz que Elimeleque, que era o patriarca daquela família, faleceu, morreu. Elimeleque falecendo, passando-se alguns anos à frente, cerca de 10 anos depois, a Bíblia Sagrada vai registrar isso, os dois filhos de Noemi e Elimeleque também vieram a falecer, que foi justamente Malom e seu irmão Quileon, deixando assim a sua mãe totalmente desamparada. Noemi, que era a mãe desses dois personagens bíblicos, né, Malom e Quileon, ela ficou totalmente desamparada, porque ficou viúva e agora também sem os dois filhos para poder lhe dar alguma segurança, né, alguma estrutura, lhe dar alguma cobertura naquilo que ela precisava como mulher, que era tão difícil para aqueles dias da sua época. Ficou apenas com as suas duas noras, que era justamente Ruth e Orfã. E essas duas mulheres, elas ingressaram a família de Noemi por ocasião de casar com os dois filhos de Noemi. Eles falecendo, ficaram apenas Noemi com as suas duas noras. Matrimônio e maternidade. Apegada à sua sogra e sempre disposta em obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar, conforme nós encontramos em Ruth, capítulo 2, versículo de número 12. Ruth havia casado com Malom, que era um dos filhos de Noemi, mas ele veio a falecer. Noemi regressou para Belém, de Judá, e Ruth a acompanhou. E ao chegar em Belém de Judá, Ruth, juntamente com a sua sogra Noemi, vão para os campos de Boaz, catar espigas para poder sobreviver, ter alguma coisa para comer. Era uma questão de sobrevivência, né? E existia leis de Israel que dava segurança para elas assim fazerem. Elas deveriam agir dessa forma e aqueles que eram os segadores dos campos deveriam deixar cair milhos, grãos, né? Alimentos pelas estradas para que aquelas pessoas que tivessem fome, que estivessem passando por ali, pudessem ter alguma coisa para se alimentar. Então, Ruth, juntamente com a sua sogra Noemi, que já era uma mulher já de bastante idade, estavam nessa situação. E Boaz, ele bota os olhos em Ruth, né, chama a atenção dele Ruth, e ele passa agora a admirar Ruth e posteriormente veio a casar com Ruth. E Ruth ao casar com Boaz, se tornou aí justamente a bisavó do rei Davi. Davi, que seria justamente aquele que seria da linhagem do Messias, o Salvador da humanidade, o Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Mas, sintetizando aqui, observe que Ruth ela adentra o contexto histórico aqui do povo de Israel, né, da linhagem de Davi, da linhagem do Messias, justamente por ocasião com
do casamento com Boaz, né? E nós iremos ter detalhes disso aí nas próximas lições. Então, professor, repito, não se preocupe em trazer riquezas de detalhes sobre a história do encontro de Ruth com Boaz, do casamento, como se deu. Esses detalhes ficarão para as lições seguintes, da segunda lição até a lição de número 5, a lição de número 6, mais ou menos. Mas aqui apenas trazendo uma síntese, né, de forma introdutória, como foi que Ruth ela foi introduzida na linhagem do rei Davi e na linhagem do Messias, né? Agora vamos para o segundo tópico principal da nossa lição, que fala sobre Esté. Já trazendo aqui uma rápida introdução sobre o livro de Ruth, agora nós iremos adentrar ao livro de Esté. Já vimos aqui, repito, quem foi Ruth, de onde Ruth surgiu e como Ruth ela chegou a ser protagonista da história da nação de Israel. Agora iremos ver como segundo tópico principal o livro de Esté. Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. É o que diz o segundo tópico principal da nossa lição. E aí o seu primeiro subtópico diz: cerca de 5 meses depois de Ruth, 5 séculos, melhor dizendo, depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, que é justamente Esté, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Assim como Deus, de forma soberana, de forma extraordinária, utilizou-se de meios pelos quais viesse introduzir Ruth na linhagem do Messias, Deus também, de uma forma extraordinária, de uma forma soberana, ele introduziu Esté na história da redenção, da humanidade e da preservação do povo de Israel, né? No primeiro caso, nós encontramos Ruth, que era uma moabita, casando com um israelita, Boaz. E no segundo caso, nós encontramos aqui Esté, que era uma judia, casando-se agora com uma pessoa pagã, que era justamente Artaxerxes, né? E aqui nós iremos observar a história de Esté começando a se desenhar também. Quem era Esté? Esté era filha de Abiail, que era tio de Mardoqueu. E Esté era, repito, judia. Portanto, Esté era prima de Mardoqueu. Mardoqueu, que era um homem obediente a Deus, um homem temente ao Senhor, um homem que buscava guardar e preservar os princípios da palavra de Deus, e assim ele posteriormente veio a ser aquele que ficou com a guarda de Esté, quando Esté ainda criança, veio a criar e veio a educá-la nas Sagradas Escrituras, na palavra de Deus, na cultura do povo de Deus. Apesar de Esté ter nascido dentro da Babilônia, porque Esté foi justamente uma das muitas pessoas que vieram nascer enquanto estiveram no cativeiro babilônico. Esté nascida no contexto babilônico, dentro desse império persa, mas ela foi educada, ela foi criada, ela foi ensinada nos princípios da palavra de Deus pelo seu primo Mardoqueu, conforme nós podemos encontrar em Esté capítulo 2, versículo 5 ao versículo número 7. De Ofra, a rainha. Suzã era a capital do novo império. Esté capítulo 1, versículo 2. Lá viviam Esté e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de uma rara beleza, Esté integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Josefo. Então, observe. Esté se casou com o rei Assuero. Mas Esté se casou por uma situação bem interessante que ocorreu, que foi, Vasti, que era a rainha casada com o rei Assuero, ela desobedeceu uma ordem do rei Assuero. O rei Assuero fez um pedido a ela inusitado, que nós iremos ter a oportunidade de vermos também mais adiante nas próximas lições, que iremos estudar, depois da lição de número 6, a lição de número 7, nós iremos adentrarmos com mais profundidade ao livro de Esté. E nós vamos encontrar ali
muitos detalhes, inclusive o que foi que o rei Assuero pediu para Esté e que Esté veio, para Vasti, melhor dizendo, e a rainha Vasti veio desobedecer. Ela desobedecendo a ordem do rei, ela foi deposta do seu cargo, né? E assim o rei agora estava procurando uma nova rainha. E Esté, ela se candidatou como uma pessoa que estava disponível e que estava disposta a se casar com o rei e também se tornar rainha. E Esté era uma moça dotada de uma rara beleza, conforme a própria palavra de Deus nos descreve. Ela tinha uma beleza inigualável, né? Ninguém se comparava dentre aquelas que estavam ali com a beleza de Esté. Mas o que chamou a atenção do rei Assuero não foi somente a beleza de Esté, porque apesar da Bíblia dizer que Assuero foi encantado, ele foi, podemos assim dizer, né, o que foi que chamou a atenção de Assuero foi justamente a beleza de Esté, mas nós sabemos que por trás de tudo isso havia a mão de Deus trabalhando, né, de uma forma soberana para introduzir Esté naquele palácio para que ela fosse alguém que viesse preservar o povo de Israel em uma situação que iria ocorrer mais adiante. Então nós encontramos aqui Deus trabalhando em favor do seu povo. Deus se utilizou de Esté, mas o objetivo do Senhor não era simplesmente fazer com que Esté colocasse o rei Assuero colocasse uma coroa bonita, maravilhosa na cabeça de Esté, tornando ela rainha. Por trás de tudo isso havia algo muito maior. Havia um plano divino muito grandioso, que era justamente preservar o povo de Israel de ataques e de investidas terríveis contra o povo de Israel. E nós encontramos detalhes disso aí no livro de Esté. Então Esté se tornou rainha por essa ocasião aí. No campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esté é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus. Seja qual for o contexto em que vivamos, os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer tempo e em qualquer lugar. O que foi que fez com que Ruth viesse se tornar uma mulher protagonista, uma mulher que chamou a atenção, uma mulher que se destacou dentre as demais? Foi justamente a fidelidade, foi justamente a submissão, foi justamente a disposição em servir a Deus e servir ao povo de Deus, ao povo do Senhor. Da mesma forma, Esté, ela se tornou uma pessoa conhecida notoriamente porque ela se colocou à disposição de Deus e veio a ser útil no plano de Deus para a conservação do seu povo, né? Então, apesar do livro de Ruth não apresentar o nome Deus, mas nós vemos a mão de Deus trabalhando em todos os momentos no livro de Esté, né? Você vai ver que no livro de Esté não aparece o nome de Deus, mas aparece a ação de Deus. O nome de Deus não está explícito lá, mas a ação de Deus está muito implícita ali, né? Nós encontramos ali a ação de Deus de uma forma extraordinária. E no campo ou no palácio, né? No anonimato ou diante dos holofotes ou no destaque, estas mulheres elas foram mulheres que destacaram porque elas foram mulheres que observaram os princípios éticos e morais da palavra de Deus e vieram assim ser mulheres usadas por Deus, notáveis e de grande destaque em meio ao povo de Israel e dentre as outras mulheres. Terceiro tópico principal fala sobre mulheres de Deus como protagonistas da história. Seu primeiro subtópico diz o protagonismo feminino. Aí diz o seguinte: a liderança masculina instituída por Deus, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus instituiu a liderança masculina ali, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe tira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonistas da história. Sabemos que Deus instituiu o homem para ser líder, né? E Deus instituiu essa liderança masculina em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E a palavra de Deus é imutável. Assim ela ainda continua, né? Deus ainda continua vendo o homem como líder do lar, como líder da casa. Agora, apesar
da instituição da liderança humana não anula também a mulher como pessoas que podem protagonizar histórias. O caso de Ruth e o caso de Esté são casos que nós observamos que dão destaque a estas mulheres como protagonistas. Agora, a preocupação destas duas mulheres aqui não era serem protagonistas a ponto de se impor como mulheres empoderadas, de se impor como cabeças do lar, de se impor como mulheres independentes. Nós não encontramos isso na história dessas duas mulheres aqui, conforme o texto sagrado registra. Estas mulheres se submeteram, essas mulheres foram mulheres humildes, foram mulheres que não tiveram dificuldades de se encaixar dentro dos princípios estabelecidos por Deus para elas, e elas se tornaram protagonistas da história justamente por isso. Não porque se intitularam empoderadas e quiseram alcançar um lugar ou ocupar um lugar que não pertencia a elas, né? Não, elas não tiveram essa preocupação. A preocupação delas foram somente de servir, de obedecer e de se submeter a Deus, e assim Deus tornou essas duas mulheres notórias na história, não somente da nação de Israel, mas de toda a humanidade. Então, vez ou outra, nós vamos encontrar mulheres protagonizando histórias também na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada apresenta homens protagonistas de história, mas também apresenta mulheres de destaques na história do povo de Deus, né? De mulheres que se destacaram na história da humanidade. Estas mulheres são mulheres que tiveram seus nomes apresentados, e tem mulheres anônimas também, como por exemplo, como não citar aqui a história de Noé, né? Noé entrou na arca com a sua família, mas observe, em dado momento algum nós vamos encontrar a Bíblia dando destaque à mulher de Noé, mas nem por isso a mulher de Noé, a esposa de Noé, ela se tornou uma pessoa menos importante do que Noé. Não, porque na construção da arca, na preservação da sua família para entrar na arca, na elaboração, na execução do plano que Deus tinha para os dias de Noé, para a sua família, a mulher dele foi fundamental, importante para a concretização de todo aquele plano. Então, o nome da esposa de Noé não aparece tanto na Bíblia Sagrada, mas o nome da esposa de Noé a mulher de Noé é uma mulher exemplar também, uma mulher que se tornou também uma grande mulher na história da humanidade. Então, anônimas ou evidenciadas ou protagonistas com os nomes em evidência, mulheres sempre serão utilizadas por Deus, sempre serão pessoas fundamentais, peças importantíssimas, é essa a palavra que estavam querendo vir à minha mente aqui, mulheres que são peças fundamentais para o quebra-cabeça da história da humanidade. Cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Ruth, capítulo 1, versículo 8, você pode ver isso. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Então, Ruth se dava muito bem com Noemi, que era a sua sogra. A ponto dela dizer, né, Noemi, orientar, aconselhar ela a ficar nos campos de Moabe com o seu povo, a voltar para o seu povo por ocasião da morte do seu esposo. E o conselho de Noemi foi esse: volte e você vai arrumar outro homem, você vai casar novamente, Deus vai lhe abençoar e vai lhe dar uma outra oportunidade de um novo casamento e tal. E a Bíblia Sagrada nos diz que Ruth olhou para ela e disse assim: não, a partir de hoje o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o teu povo, onde tu morreres eu irei morrer, onde tu deitares eu irei deitar. Então, Ruth está evidenciando ali o bom relacionamento que ela tinha com a sua sogra Noemi. Noemi educou Ruth nas Sagradas Escrituras, e Ruth se mostrou fiel e agradecida a Noemi por tudo quanto Noemi fez com ela, e Ruth assim veio se mostrar uma mulher preocupada com a sua sogra e teve um bom relacionamento com Noemi. E ambas mulheres, tanto Ruth como Noemi, eram mulheres sábias, né, que conheciam bem os seus papéis. Você pode ver isso em Ruth, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 13, que é justamente o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Muitas famílias são destruídas e sofrem muitos conflitos internos justamente por falta da sabedoria
em saber lidar com as situações dentro do contexto interno familiar. E às vezes o que falta é justamente o conhecimento da palavra de Deus. A própria palavra do Senhor diz que o povo do Senhor é destruído porque lhe falta-lhe conhecimento. Claro que o contexto ali de Oséias está falando de um contexto totalmente diferente dessa aplicação que eu estou dando aqui. Mas eu posso entender também, podemos entender também, que a falta de conhecimento dos princípios, dos parâmetros da Bíblia Sagrada, torna-se também um obstáculo. Porque as pessoas, por não terem conhecimento, elas acabam fazendo, agindo e praticando coisas que não deveriam fazer e praticar, e assim traz conflitos para o seu lar e divergências, né? E assim não tendo bons relacionamentos. Não foi o que aconteceu entre Ruth e Noemi. Elas tinham um bom relacionamento porque elas conheciam os seus papéis, a Bíblia Sagrada apresentava os seus papéis, elas conheciam muito bem e assim elas viveram de forma harmônica porque sabiam cada um qual o seu papel na família. A educação familiar não foi apenas a beleza de Esté que lhe fez escolhida rainha, mas também a sua humildade e o seu bom comportamento no palácio. Então, mulheres sábias são mulheres que se comportam bem, são mulheres que sabem se comportar, são mulheres que sabem lidar com as situações e são mulheres humildes. Não são mulheres arrogantes, não são mulheres soberbas, né? Vivemos hoje um ataque muito grande contra as mulheres. Essas ideologias que são apresentadas aí, essas ideologias feministas que vêm tentando atacar e desconstruir os princípios éticos, morais e espirituais que encontramos na palavra de Deus, tendem a fazer com que a mulher ocupe um lugar que não é seu, né? E por ocupar um lugar que não deveria ocupar, que não é um lugar seu, porque a Bíblia Sagrada apresenta os princípios para o homem, para a mulher. Imagine um homem tentando ocupar um lugar que não lhe é devido, que cabe à mulher ocupar, né? E a mulher tentando ocupar um lugar que não lhe é devido, que cabe ao homem ocupar. Veja como isso não causa confusão, veja como isso não causa conflito. Então, Esté era uma mulher humilde, era uma mulher que tinha um bom comportamento. E o que chamou a atenção do rei Assuero não foi somente a beleza de Esté, foi o bom comportamento dela, foi a forma humilde. Já imaginou se Esté chegasse lá, né? Com essa ideia aí de que não, eu tenho que ser rainha porque eu sou uma mulher empoderada, que eu tenho que ocupar esse espaço e tal. Não, Esté não teve esse comportamento. Ela teve um comportamento de uma mulher submissa, de uma mulher humilde. E isso chamou a atenção do rei Assuero, fazendo com que ele viesse a escolher como rainha. Então, apesar de órfã, Esté havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, que era o seu primo, né, a quem devotava obediência e profundo respeito. Vemos aqui mais uma vez a gratidão surgindo no cenário bíblico aqui. Estela chegou ao palácio, se tornou rainha, mas ela tinha um sentimento de gratidão muito grande e de respeito profundo pelo seu primo Mardoqueu, que havia sido justamente aquele que havia lhe ensinado, lhe educado, né, lhe instruído na palavra de Deus. E aqui a lição diz: é no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Onde é que nós somos forjados para os grandes desafios da vida? É no lar. No lar é onde somos educados. No lar é o lugar onde somos preparados para o mundo exterior. Na família é onde justamente recebemos todo o preparo necessário, ou porque não dizer pelo menos o preparo preliminar para sabermos lidar com os desafios que iremos encontrarmos por toda a vida, né? Na conclusão da nossa lição diz: Deus continua usando mulheres para cumprir os seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm nomes registrados na história como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, foi o caso que citamos aqui também durante a aula, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. Não se preocupe. Aqui eu deixo uma palavra e aqui eu aplico a lição também, nesse momento aqui, para as irmãs, mulheres de Deus, servas do Senhor. Não se preocupem em serem pessoas com nomes conhecidos.
Se preocupem em ser pessoas, mulheres que cumprem bem o seu papel estabelecido por Deus e pela sua palavra. E Deus irá honrar você. Deus irá abençoar você. Deus irá fazer prosperar o fruto do seu trabalho, a sua família, a sua profissão, onde quer que você estiver inserida. Se preocupem em obedecer ao Senhor e os princípios estabelecidos pela sua palavra. E Deus irá se encarregar de honrar a tua obediência, a tua submissão a Deus e a sua palavra. E o Senhor irá fazer com que você seja uma pessoa próspera, ainda que o seu nome não venha a ser evidenciado, ainda que você nunca tenha o seu nome, né, em evidência, mas Deus irá abençoar o fruto da tua mão, porque o mais importante não é o nome em evidência, o mais importante é cumprir com o seu papel e fazer com que o plano de Deus seja realizado através da sua vida. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado enquanto cumpria a sua missão que recebera? Aqui falando sobre Noé. O que seria de Noé, né? Se ele não tivesse a sua companheira lhe ajudando, lhe dando força, lhe animando, lhe motivando, que tivesse ali do seu lado para lhe auxiliar na missão que Deus havia lhe entregado. Então a mulher de Noé não teve o seu nome apresentado, né? Evidenciado, um grande destaque na Bíblia Sagrada, nem na história, mas ela estava lá, cumprindo com o seu papel e sendo fundamental para Noé. Então, Ruth e Esther são duas mulheres que nos trazem protagonismo, que nos trazem grandes ensinamentos aí que nós iremos estudarmos no decorrer desses próximos 3 meses aqui de estudo da palavra de Deus. Que Deus e Cristo continue nos ajudando, nos abençoando e que tenhamos todos um excelente trimestre com a ajuda de Deus e com o auxílio do Espírito Santo do Senhor. Fiquem com Deus, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.